Olá pessoal, craques do microfone, olha só com quem estou aqui, uma lenda, um grande jornalista, um dos maiores jornalistas do Brasil. Eu sei que é muita coisa, mas ele vai fazer um relato da sua trajetória, vai falar de tudo pra gente ficar ligadinho aqui no Zé Maria de Aquino. Muito obrigado por me receber aqui. E vamos lá, Zé, você contar a sua trajetória, onde tudo começou. Eu nunca sonhei, nunca quis ser jornalista, nunca pensei. Meu irmão era jornalista, tinha um cunhado do Escalo Seco, que também foi um grande jornalista, primeiro a fazer automobilismo para Fórmula 1 aqui em São Paulo, no Brasil. Eu nunca desejei ser jornalista. Mas acabou acontecendo de abrir o Jornal da Tarde, meu irmão e meu cunhado insistiram, eu peguei, fui lá, fiz um teste, me contrataram, e eu trabalhei 4 anos no Jornal da Tarde. E fui feliz, porque nesses 4 anos, logo no início de 66 até fim de 69, eu ganhei 2 prêmios da CESP, ganhei um prêmio ESSO, e aí a editora Abril acreditou que isso aí valia a pena, ela me contratou, junto com a equipe que fazia a edição de esportes do Jornal da Tarde, e nós fomos fazer na Abril, em 1970, a revista Placar. Eu fiquei na revista Placar até meados de 1982. Em 82, a TV Globo comprou a Copa da Espanha com exclusividade, foi obrigada a comprar, parece, questões financeiras, as outras não tinham dinheiro para pagar. E aí a TV Globo montou 3 equipes, narrador e comentarista. Precisava de um terceiro, ela tinha o Sérgio Noronha e tinha o Márcio Guedes como comentaristas. Precisavam de um terceiro comentarista e me convidaram. Então eu aceitei, eu estava na revista Placar, e fui demitido da revista Placar para poder fazer a cobertura, não é? Então eu fiz a dupla com Carlos Valadares, o Galvão fazia com o Sérgio Noronha e o Luciano do Vale, o grande Luciano do Vale, fazendo com o Márcio Guedes. Aí depois disso eu continuei na Globo, fui ser chefe de redação do Esporte em São Paulo, de 83 até 95, paralelamente trabalhava no jornal Estado de São Paulo, não é? Aparecia lá para poder trabalhar à noite, não é? Lá no Estadão, eu tinha uma afinidade com o jornal, comecei lá no Jornal da Tarde e fiquei até 95. 95 eu fui ser consultor da Sport TV e fiquei até 2000 como consultor. Em 2000 eu passei a ser debatedor no programa Arena, junto com o Kleber, que era apresentado pelo Kleber Machado, e comentava jogos. Aí depois fui fazer a Copa de 2010 na África do Sul, uma outra experiência pelo canal Terra de internet, né? E fiz. Aí depois voltei e fiz mais um programa na Globosat, chamado Camarote, junto com o Jorginho, e aí depois vim para casa. Fui escrevi um livro, contando aquelas... Como chama o livro, senhor? Hein? Como chama o livro? O livro chama Minha Vida de Repórter, porque eu acho que jornalismo, claro, o jornalista é importante desde o dono, que é o patrão que paga, né, até o office boy. Muitas vezes, se o office boy não fizer a coisa certa, não sai a coisa bem feita, né? Posso contar depois momentos em que o office boy é que salvou a gente. Motoqueiro salvou muita gente lá na Globo, quando a gente estava na Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, né? Então todo mundo é importante, mas eu acho que o gostoso, aquilo que dá adrenalina, que te faz realizar mesmo, é ser repórter. Buscar a notícia e levar
o leitor, o ouvinte, ou o telespectador. Acho que essa aí é que é a gasolina da profissão. De jornalismo, mídia escrita, foi quantos anos? Estadão, Jornal da Tarde? Eu trabalhei 4 anos no Jornal da Tarde, de 66 até início de 70. Trabalhei 12 anos fazendo a revista Placar, ganhei lá 2 prêmios Abril. E aí, depois em 82, eu saí em maio, e em agosto fui para o Estadão, trabalhei mais 9 anos escrevendo no Estadão, e no mesmo período eu chefiava o esporte, só o esporte da TV Globo aqui em São Paulo. Então corria de um lado, corria para o outro. Esse foi o período de escrever. E aí como eu andei viajando, naquela época se viajava bastante, hoje faz tudo de off-tube, né? A seleção brasileira está jogando a Copa América e a pessoa está aqui no estúdio gritando como se tivesse... Só vai o repórter, né? Quando vai. Quando vai. Eu vejo por rádio aqui, tá o comentarista, o repórter e o narrador dentro de um estúdio gritando como se estivesse lá. E o repórter entra como se estivesse lá. Não estou dizendo que eles estão enganando, não é que estejam enganando. Eles dizem que estão aqui. Alguns não dizem, mas também não dizem que estão lá. E outros vai o repórter e tal, não é? Então, mas antigamente, na minha época, se viajava muito. Né? Todas as emissoras iam, né? O diretor chegava numa segunda-feira, arruma a mala que você vai para os Estados Unidos para entrevistar o Tostão, que está lá passando por um exame médico, ia lá 1, 2 dias. Arruma a mala que você vai para Moscou, porque tem um jogo da seleção, a gente quer saber como é que está a seleção. Hoje faz uma Copa América, faz Copa do Mundo, e as pessoas ficam aqui. Mudou muito a forma de você trabalhar, não é? Antigamente você tinha que escrever à mão, passar para a máquina de escrever, depois ia para um telex, muita gente não sabe nem o que é uma máquina maluca que manda as coisas, faz uns furinhos, depois manda aqui para cá, né? E depois é que você ia descansar. Hoje você escreve tudo num laptop, num computadorzinho, aperta um botão e está na oficina. Você faz tudo, quando termina o jogo, no caso de um jogo ou uma entrevista, você aperta o botão e o serviço está pronto. Naquela época era completamente diferente. E viajava-se muito. Então eu vivi muitas aventuras. Pode contar uma para nós? Pode contar quantas vocês quiserem. Né? Eu vivi muitas aventuras, bobagens que eu fiz, aventuras que eu senti medo, aventuras que eu me realizei quando se viajava, não é? Então, aí eu coloquei isso no livro. Meu livro chama Minha Vida de Repórter, que eu conto, não todas, porque não dá. Não dá. Haja livro, né? Haja volumes. Haja volumes. Mas deu para fazer umas 400 páginas, né, contando essas aventuras, essa minha experiência como repórter que escrevia. Conta uma para nós. Olha, marcante para o senhor. Vou contar uma que eu gosto. Mandaram que eu fosse para a Argentina para fazer um jogo da Libertadores São Paulo Independiente. Era numa quinta-feira. Na terça, em Montevidéu, tinha um jogo Peñarol e Nacional, que era também pela Libertadores, um clássico de lá e tal, e que era um jogo importante. Então eu pedi à secretária que, ao invés de me mandar direto para a Argentina, me mandasse para Montevidéu. Cheguei lá na segunda-feira, 5 horas da tarde, liguei para um amigo no jornal, eu queria saber como é que enquanto o Obdúlio Varela. Ele falou, mais um jornalista aqui, brasileiro que quer entrevistar o Obdúlio Varela. Você sabe quem foi o Obdúlio Varela, né? Não, fazer um pequeno parênteses, que muita gente não sabe. Ele foi o grande capitão da Copa de 50, que ganhou. O Uruguai ganhou do Brasil com o Maracanã, dizia que tinha 200 mil pessoas, foram lá chorar, porque o Uruguai ganhou por 2-1. E ele ficou sendo como o Carrasco, né? Carrasco do Maracanã, que bateu no bigode, que comandou o time uruguai e tudo mais. Então todo jornalista brasileiro que ia a Montevidéu queria falar com ele, ele falou, não falo com jornalista brasileiro. E nesse dia o meu amigo Franco Morales me deu o endereço, eu peguei um táxi e fui lá, onde ele estava jogando bote. Aí, os amigos dele estavam ali e tal, ele jogando bote, olharam para mim, eu cumprimentei a todos eles, eram 5 ou 6. O que você quer? Eu sou jornalista brasileiro, eu queria falar com o seu Obdúlio.
Eles viraram e falaram, negro, lá você chama de negro, ninguém briga com você, não tem essa coisa de preconceito, né, racial, não tem nada. Negro é negro, ele é negro como eu. Era, né? Já faleceu. Tem um jornalista brasileiro aqui que quer falar com você. Ele olhou para mim, baixou a cabeça, continuou jogando, deu a menor bola. Né? Eu cruzei meus braços, o fotógrafo falou, vamos embora. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, nem vai fazer. Depois de umas 2 horas ou pouco mais, ele parou de jogar, veio na minha direção e falou, o que você quer? Eu queria conversar com o senhor. Né? O Zezé Moreira me falou, Zezé Moreira não sabe nada, então ele escolheu o Zezé Moreira, que é meu conterrâneo, era meu conterrâneo, nós nascemos na mesma cidade. Eu falei, eu concordo com o senhor, não sabe nada mesmo, né? Para poder conversar. Aí ele olhou nos meus olhos, e em 3, 5, 10 segundos, falou assim, o que você bebe? Eu falei, eu bebo cerveja. Ele falou, eu bebo uísque, vamos sentar. Quer dizer, 23 anos depois da Copa, foi em 50, isso aí eu estou falando de 73, as pessoas que estavam ali, os amigos dele, olharam e falaram assim, isso não existe, não está acontecendo. Ele nunca falou com o jornalista brasileiro. E aí sentamos, ele conversou, contou tudo de como foi aquele momento na Copa, no jogo, depois do jogo, tudo mais, e por que ele não falava com o brasileiro. E aí já tínhamos conversado umas 3 horas, ele já estava meio alto, tomando uísque, eu tomando cerveja sem comer nada, estava uma azia terrível, né? Ele falou, os amigos dele disseram, acabou o uísque e acabou a cerveja, que era uma forma da gente parar de conversar. Ele falou, vamos sair daqui, vamos tomar lá na cancha do Maidana, que é um restaurante que tinha lá. Aí os amigos falaram, olha, moço, ele aqui é respeitado, é reconhecido, ele é tupamaro, ele é do contra, o governo, então ninguém mexe com ele. O senhor não é daqui. Eu falei, tá certo, tá na hora de eu ir embora. Eu fui embora para casa. Então eu tive o prazer de ser a primeiro jornalista brasileiro a entrevistar o Bidu Varela, talvez o único. Depois de tantos anos e depois de uma centena de jornalistas brasileiros terem ido ao Uruguai para tentar conversar com ele. Então, essas coisas assim é muito boa, né? Realiza, né? Realiza. Eu fui 2 vezes aos Estados Unidos, a Houston, para entrevistar o Tostão, quando ele estava com problema na vista. Fui uma vez quando ele foi lá fazer o exame, ele já tinha ido para o Vasco. E fui uma segunda vez, que foi o último exame, quando ele parou de jogar. Nessas 2 vezes, ele também não queria atender jornalista. Não quer falar com jornalista. Eu fui lá e consegui falar com ele. Coloquei um terno, passei como se fosse um médico. Não que eu dissesse para as pessoas que eu era médico. Eu estava vestido de terno, paletó e gravata, e fui passando por lugares no hospital em que só passava quem podia passar, né? Médico, pessoa de responsabilidade. Então, autorizado, responsabilidade não, autorizado. Eu fui passando porque eu estava de terno, então ele não queria deixar entrar, não entra, depois eu acabei entrando. E numa terceira vez, porque a gente tem que ter prazer em trabalhar, né? Insistir, não desistir. Nessas 2 vezes eu fui lá, conversei com ele, foi muito legal e tal. E em 82, ele já era médico, professor e tudo mais, ele falou, não dou entrevista, ele gostava de futebol, mas não dava entrevista, né? Eu estava de férias, eu resolvi, peguei aqui um ônibus, era com meu dinheiro, não deu para pagar o avião. Eu fui lá e encontrei-me com ele no hotel, no hospital, num sábado. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim entrevistar você. Eu sabe que eu não dou entrevista. Mas bom, você não quer dar entrevista? Não quer falar de futebol? Vamos falar de salário mínimo, vamos falar de medicina, vamos falar da Feira Livre, do curso da Feira Livre. Eu vamos fazer o seguinte, eu vou para minha casa, eu vou conversar com a minha mulher, em que hotel você está? Eu dei o nome do hotel e falou, 12h em ponto eu ligo para você. E ele ligou para mim, 12h em ponto. Então eu estava sentado na cama, tocou o telefone, ele falou, vou fazer 2 perguntas da Maria. Se você responder positivamente uma delas, pelo menos, eu vou te dar o endereço e você vem aqui me entrevistar. Então, até hoje eu não falei com ninguém, eu vou falar com você. Ele pode falar. Ele falou assim, essa entrevista vai melhorar a sua posição na revista Placar? Eu falei, não. Essa entrevista vai ajudar você a arranjar um outro emprego melhor e tal? Não.
Ele falou, vou repetir, porque se você me disser uma, eu vou tirar o direito. Foi as duas, eu vou dizer não. Por quê? Porque eu poderia falar, claro, vai me ajudar muito, ir lá e fazer uma entrevista que ninguém estava fazendo. Mas você tem que ter o prazer de você conquistar aquilo. Você não precisa... Eu minto muito, claro que eu minto, todo mundo mente. Mas para ajudar as pessoas, coisa que não faz mal. Mas aquilo ali não ia me fazer bem. Consegui uma entrevista que eu estava mentindo. E aí ele falou, você não quer? Mas não. E vim embora. Então essas coisas que estão no livro, que eu conto, que eu mostro. É uma série enorme, né? Mas são centenas de passagens. É muita história, né? Graças a Deus. Ô, seu Zé, e quanto tempo de Grupo Globo o senhor ficou? Eu entrei em 82, fiz a Copa. Depois, em 83, fui chamado para ser chefe de reportagem aqui em São Paulo. Aí acumulei com um chefe de redação. Fazia as duas coisas, porque não tinha mais ninguém, tinha que fazer. E fiquei até 95, portanto 12 anos. Aí depois eu fui para Sport TV. E entre Sport TV e Debatedor e tudo mais, fiquei mais 10 anos. Então, total, 23 anos. Tá. E hoje está sossegado, aposentado, tranquilo? É porque eu fui obrigado, né? Senão eu estaria trabalhando. Eu gosto de trabalhar. Não pegar pesado, não é isso. Não é você carregar saco. Certo. Essas pessoas que têm um trabalho pesado, ele tem que parar mesmo, tem que descansar e tal. Mas você que trabalha com a cabeça intelectual, eu não sou intelectual, não. Estou dizendo, você trabalha com o intelecto. Com o intelecto, não é com a cabeça, que é uma coisa maneira. Eu gosto de trabalhar. Mas já chega. Eu cheguei aos, bati aos 90, então tá bom. Manda um abraço aí pro craques do microfone. Um abraço para todo mundo, para todos os nossos amigos que me deram essa oportunidade de ouvir um pouco mais das minhas histórias, da minha conversa, e desejar felicidade para todo mundo, que o país entre nos eixos, que o nosso futebol possa melhorar, né? Que a gente encontre um caminho melhor em todo sentido. Tá certo. Obrigado, Zé. Eu que agradeço. E agradeço aí pela oportunidade também.